falamos em preservar a vida, nós estamos falando do quê? Do bem-estar. Quando você fala, eu vou preservar a minha vida, você está falando do seu bem-estar, da vontade humana. É a minha vontade, eu acredito que é a sua também, nós preservarmos a vida. Eu quero minha esposa, minhas filhas, meus pais, meus irmãos com saúde, e quero vivo ao meu lado. Todos não desejam isso? Não é isso que a gente deseja? Quando a gente perde alguém, a gente não entra num momento de luto, de choro. Eu acho que a vontade de todo mundo era que nós vivêssemos eternamente, que ninguém tivesse que partir. Essa é a vontade de todos. E eu quero poder aproveitar cada momento com eles. Eu também quero ver minhas filhas casando, quero poder ver meus netos. Apesar de que elas falam que a princípio não querem ter filho, né? Mas a gente fala, eu quero poder ter netos, né? A gente brinca, né? Que se a Bia, que é a mais velha que tem, vai fazer 24 anos agora em janeiro, dia 8. Se a Bia tivesse seguido os passos da mãe, nós já éramos avós. A Duda, porque a Carol foi mãe com 17 anos. A Duda tem 18. Então, se fosse seguir os passos da mãe, nós já teríamos 2 netos, né? Mas enfim, e já pensou ser bisavô, jovem como a Rosana? Rosana já é bisavó, né, Rosana? Olha só, jovem desse jeito. Então, essa é a nossa vontade. O problema é quando nós condicionamos a nossa vontade a Deus, esses nossos desejos e as nossas expectativas. E quando a gente faz isso, parece que Deus tem que ter uma obrigação para comigo. E quando essas expectativas são frustradas? A minha vontade é preservar a minha vida e a vida da minha família, mas quando no meio do caminho as minhas expectativas são frustradas, porque eu condicionei todas as minhas vontades a Deus, mas quando elas são frustradas, o que eu vou fazer? Eu vou culpar Deus? Eu vou dizer que Deus não existe? Deus é mau ou Deus está me castigando? Então eu acredito que essa seja a dúvida de muitas pessoas. Então, antes de entrar no texto que nós temos, eu queria que ficasse bem claro que quando Jesus anunciou as boas novas, nunca esteve em jogo o bem-estar aqui na terra. Nunca esteve em jogo o bem-estar aqui na terra. As promessas da graça não são deste mundo. A terra prometida não é Jerusalém, é a nova Jerusalém, é o céu. O melhor desta terra é desfrutar desta fonte de prazer chamado Deus, sendo que mesmo que Ele não faça nada, eu já tenho tudo, que é Ele. Então a vitória é que assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Aí sim viveremos eternamente. Morremos para esta existência que é breve, que um dia vai acabar, para vivermos onde Deus está, na eternidade, onde não acaba. Quem está comigo, dá glória a Deus. É claro que à medida que vivemos uma vida com Deus, abnegada, ou seja, sem esperar nada em troca, muita coisa reflete de forma positiva nessa existência. Isso é fato. São os sinais que seguirão aqueles que creem. Agora, o que tem a ver esse texto que eu trouxe com tudo isso, com essa reflexão que eu fiz? Essa experiência de Moisés é um marco zero da peregrinação espiritual de todo ser humano. É o momento em que damos conta que há um ser no universo de quem devemos temer, de quem devemos esconder o rosto e de quem devemos ter medo de olhar. Esse é o momento de Moisés. Antes disso, Moisés já tinha ouvido falar a respeito desse ser, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés está aqui há 40 anos no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Já se passaram os 40 anos em que ele viveu ali na corte de Faraó no Egito. Ele já tinha ouvido a falar a respeito de Israel, das promessas de Deus àquele povo que ainda está escravo do Egito. E quando Deus se pronuncia com Moisés dizendo: sou o Deus dos seus antepassados, Moisés sabe bem a respeito de quem está sendo dito. Mas o que muda nesta passagem é que agora ele sabe quem o disse. É quando Jó ele era temente a Deus e ele se afastava do mal. E quando Satanás fala, mas ele só faz isso, Satanás fala para Deus, ele só é fiel a ti porque o Senhor colocou uma cerca protegendo tudo que ele tem e tudo que ele é. Aí
Deus ele fala assim para Jó: então tá bom, você só não vai tocar na vida dele, o resto você pode mexer no que for, na riqueza, na saúde. E aí a gente conhece a história de Jó, e no final eu acho bonito quando Jó disse: antes os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Porque há uma mudança. Todos nós já ouvimos falar de Deus, todos nós já ouvimos falar de Jesus, mas há uma diferença quando nós temos essa experiência que Moisés teve, que vai ser um divisor de águas em nossas vidas, que é um antes e depois da nossa história com Deus. E nesse momento que ele está diante de Deus, ele se dá conta que esse Deus é alguém que se deve temer, de quem se deve esconder o rosto, para quem se deve ter medo de olhar. Então esse é o marco zero da experiência de Moisés. Outras experiências semelhantes, de que é um ser do universo que deve ser temido. Essa experiência é muito parecida quando o profeta Isaías, quando o templo se enche com a glória de Deus, ele diz, Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, verso 5. Eu aceito um cafezinho. Pastor, eu pode ficar ereto com essa pregação, principalmente essa pregação aqui, que no final você vai dar glória a Deus, aleluia. Isaías, quando a glória de Deus encheu o templo, então gritei, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi o mesmo medo, o mesmo temor. Então essa experiência de Isaías é bem semelhante que a de Pedro quando está no barco depois de uma noite fracassada no seu ofício da pesca, quando Jesus diz para ele lançar as redes e coloca em risco a própria embarcação. A reação de Pedro naquele momento é fazer o quê? Cair de joelhos e dizer: afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Essa sensação de que Jesus aproximasse ainda mais ele seria consumido. Então é um medo que gera um distanciamento, que faz você dizer: não sou digno de estar aqui. É parecido com a experiência de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, quando Jesus se manifesta com a sua luz e o faz cair no chão. Ele não se sustenta em pé, ele desmorona, ele fica cego, porque essa luz de Deus, quando nos encontra no primeiro momento, nos leva à escuridão, a essa sensação de medo, de terror. Foi isso que Jesus falou quando contou a parábola do publicano e do fariseu, esse senso de estar na presença de Deus, quando estamos diante desse mistério tremendo, de quando não sabemos diante do que estamos, quando o sagrado, o santo, o divino se manifesta, nós somos tomados por um sentimento de terror e fascínio, mas ao mesmo tempo de desejo. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E é isso que acontece com Pedro também no Monte da Transfiguração. Ele se assusta e Jesus disse: não temas. E ele fala: vamos fazer uma tenda e ficar aqui para sempre. É o desejo de estar diante de coisas inauditas. Igreja, o que eu falei agora há pouco, quando eu fiz um propósito de oferta, quem já participou sabe que a gente colhe. Agora, eu duvido que você, quando realmente tem uma verdadeira experiência com Deus, porque quando nós temos uma verdadeira experiência com Deus, nós passamos a viver de acordo com aquilo que Ele deseja que nós vivêssemos, porque a gente sabe que Ele se manifesta de uma forma extraordinária. E eu garanto que todos vocês já tiveram uma experiência de que você pode afirmar: não pode ser pela mão humana, não foi pelo meu esforço, senão Deus, esse Deus que eu acredito. Então esse terror acontece porque nós estamos diante de algo, de alguém que tem um poder superior ao nosso, poder sobre nós, e nossa primeira reação nesse encontro vai fazer o quê? Se proteger. E o que Moisés faz? Ele cobriu? O que Moisés fez? Ele cobriu? Ele cobriu? Ele cobriu? É a tática para a gente poder tomar. Enfim, então ele escondeu o que? O rosto. Então, por que a gente não sabe o que vai acontecer e o que Ele vai fazer conosco? Porque estamos vulneráveis com o tipo de relacionamento que esse ser vai querer com a gente. Escondemos o rosto, é uma vergonha, é uma confissão de culpa, um senso de inadequação. Mas aí a gente ouve:
não temas. Não temas. Então, toda vez que Deus se manifesta, a primeira coisa que Ele diz é: não temas. Porque o pânico, o medo é a primeira reação, mas depois você percebe algo de bom. A voz de Deus no seu interior dizendo: eu vim para te amar, eu vim para perdoar os seus pecados, e você é o meu filho amado, minha filha amada, a quem eu tenho prazer. Aí a gente respira com alívio e aprende, a partir da nossa experiência com Jesus, que esse ser não é para ser temido desse jeito, com medo. Porque Deus, repita comigo, nosso Deus é um Deus de amor. E o perfeito amor, ele faz o quê? Ele lança fora o medo. Lançando fora o medo, ele traz outra coisa: um desejo tão grande de nós nos derramarmos nesse colo, nos largarmos nesse colo e sermos como crianças correndo aos braços do Pai. Hebreus 10:19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? No Antigo Testamento, ali no tabernáculo, tinha ali o lugar onde ficava o povo, tinha ali o lugar que chamado Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança, e somente o sumo sacerdote podia entrar. E havia um véu que separava esse lugar. E Jesus, quando Ele ressuscita, Ele rasga o véu. Todos nós não precisamos de vida, você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus, você não precisa do velho para entrar na presença de Deus, você não precisa do Felipe para entrar na presença de Deus. Todos nós temos livre acesso ao Santo dos Santos pelo precioso sangue de Jesus. Medo a gente tem de quem pode nos destruir, de quem a gente não conhece o humor dessa pessoa. Quem aqui nunca falou: ih, viu, cuidado, fulano é de lua, hein? Está de bom humor ou de mau humor para poder chegar? Eu acho que geralmente sempre é o chefe da empresa, assim, né? A pessoa quando vai pedir um aumento, quando vai pedir um vale fora de época. E agora, será que ele está de bom humor ou de mau humor? Então, quando a gente não sabe quais são os critérios que esse poder utiliza para se relacionar conosco, se fala, se não fala, então nós ficamos com medo e nos protegemos, principalmente quando nós temos culpa no cartório. De Deus nós não precisamos ter esse medo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é luz, e se há luz não há trevas, não há escuridão e nem medo. Ele escolheu se relacionar em amor. Em nenhum lugar da Bíblia diz que podemos perder o temor de Deus. Medo de Deus é uma coisa, temor de Deus é outra coisa. Eu já expliquei para você. Temor é ver Deus me vendo. Mas vou repetir: temor é eu ver Deus me vendo. E isso que às vezes nos constrange, porque quando a gente dá uma deslizadinha, que é normal, nós somos seres humanos, quando a gente às vezes fala o que não devia, quando a gente faz o que não era para fazer, aí a gente olha para Deus e fala: Deus está me vendo. Às vezes você está ali, sozinho, ninguém do seu lado, mas sei lá, né? Deus está ali. Então, o lugar que devemos chegar é quando perdemos o medo, mas não perder o temor. E por quê? No medo a gente ouve Deus. Adão se escondeu de Deus, o senso de dívida, de débito com poder que pode nos destruir a qualquer momento. Mas aqui, acolhidos, amedrontados, Deus nos chama pelo nome e diz: eu te amo, não temas. Daí eu saio do medo e eu entro no temor, na reverência. No temor eu experimento o amor, eu experimento a graça, a compaixão, a paciência, o cuidado de Deus. Mas eu venho do medo, e se eu não venho de lá do medo, eu não experimento isso aqui. Quanto mais profundo o meu senso de débito, de culpa, mais eu desfruto da grandeza do seu amor por mim. Porque talvez as pessoas podem te julgar, mas Deus, Ele não te julga com os critérios humanos, porque Ele julga você com os critérios da graça, da misericórdia, da bondade e do amor. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então, o cuidado de Deus é esse.
Quanto mais profundo o meu senso de débito, mais eu desfruto da grandeza do seu amor. E se alguém chega a mim e diz, eu te perdoo, eu não tendo feito nada, aquilo não significa nada para mim. Você vale mais que aquilo que você me deve, eu te perdoo. Aí eu experimento a grandeza de um amor que me aceita como eu sou. E o temor de Deus é esse ponto de equilíbrio entre a profunda consciência de que eu sou e estou diante de um ser que deve ser temido, um ser quem eu devo ter medo de olhar, diante de quem eu devo esconder o meu rosto, e ao mesmo tempo diante de um ser que escolheu me amar, me salvar, me colocar em liberdade e me colocar em um novo caminho. Deus nunca vai te aprisionar, nem através da religião, porque se existem pastores que gostam de prender e trazer o povo em rédea curta, isso não é um mensageiro de Deus, mas um mensageiro de Satanás, porque Deus é liberdade, Deus é amor. Então, a gente precisa entender que o temor de Deus é esse ponto de equilíbrio. E quando nos livramos do medo, nem a religião nos pega mais. E quando chegamos ao temor do Senhor, duas coisas importantes acontecem com a gente. A primeira delas, repitam comigo: temos a sensibilidade para as trevas e para a luz, para o bem e para o mal. A gente tem essa sensibilidade. O que é o que não é de Deus, o que é bom, o que é mal, o que faz bem e o que não faz. A gente começa a ter essa sensibilidade. Não é o que a igreja diz. Eu lembro que é normal, né? Eu vivia no meio de minhas amizades da adolescência, tudo, né? Louco. Muitos casaram, tiveram filhos, criaram juízo, mas eu tenho muitos colegas também de adolescência que ainda estão presos. Nossa! E aí eu olho para eles e falei, meu Deus, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu ia estar igual esses caras aí. Já passaram por 2, 3 casamentos, tem um monte de filho, um com cada mulher, mas você tem a cara de derrotado. O cara está ali, sabe, vivendo aquela vida ainda presa à droga, presa aos vícios. Então a gente começa a ter essa sensibilidade, o que é de Deus e o que não é de Deus. E muitos desses caras, quando chegam para mim, falam assim, fala para mim, cara, você mudou de vida, né? Mas lá na sua igreja, lá, se eu frequentar lá, eu posso continuar bebendo, eu posso continuar fumando? Eu falei assim, meu irmão, lá na igreja você pode fazer o que você quiser. E talvez se essa é a sua dúvida, você é responsável pelas suas ações. Aqui ninguém vai ficar, aqui não é a CIA, aqui não temos espiões, né? O Felipe é um agente da CIA do Areião. O Felipe é o espião que ele vai colocar uma câmera ali, 24 horas monitorando o que você vai e o que você não vai fazer. Não, porque nós estamos falando de temor. Ninguém precisa olhar você, Deus está vendo. E se você não tem esse temor de Deus, meu irmão, aqui tem o homem, não é o homem que vai te salvar. Então a igreja é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de acolher os loucos, de acolher todo e qualquer tipo de pessoa, independente da sua preferência de cor, de time. É um lugar que nós devemos acolher, porque eu não posso julgar o outro pela aparência ou por aquilo que faz, porque eu também tenho os meus delitos, as minhas transgressões morais. Aqui é um lugar de pecadores. Eu já expliquei várias vezes, porque se todo mundo aqui achar que é perfeito, Jesus ele fala, atire a primeira pedra aquele que não tem o pecado. Então, se ninguém tivesse pecado, fosse todo mundo perfeito aqui, aqui seria um lugar que não ia prevalecer, porque um ia tirar a pedra do outro, até que um ia ficar sozinho. Aí você ia ter que tacar a pedra em você mesmo. Enfim, nós ficamos com a sensibilidade aguçada, sabemos a linha que não podemos atravessar porque nos faz mal. Quem não anda no temor do Senhor atravessa a linha e diz, que foi? Não estou fazendo nada, porque perdeu
perdeu a sensibilidade entre trevas e luz, já se acostumou com o escuro, perdendo o temor do Senhor. Ninguém se ajoelha diante de Deus sem consequência, ninguém chora em vão. Você vê uma injustiça, um sofrimento, ninguém transita no mundo da escuridão sem consequência. Mas há uma segunda coisa importante que acontece com a gente. Repita comigo: quem anda no temor sabe que quando tocamos nas coisas sagradas, Deus está ali. E o que é sagrado? A família, as crianças, a igreja, os nossos relacionamentos. Tudo isso é sagrado. Então, eu não vou mais partir para a briga com o meu irmão, porque ele é meu irmão, porque é sagrado. Eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que o medo e o temor são diferentes, porque o medo é algo que me dá paura, é algo que me traz repulsa, é algo que me faz fugir. Eu tenho medo de fobia, eu estou falando, né? Eu tenho medo de lagarto. Pensa numa pessoa que tem medo de lagarto. Começa por lagartista, não lembrou? Uma vez eu estava numa lanchonete e eu estava, sem brincadeira, eu estava aqui comendo atrás da parede, e para eu sair daqui, todo mundo tinha que dar licença. Aí falaram: a lagartixa. Olha o que medo fez eu fazer. E eu não vi quem estava na frente, arrastei aqui a mesa e saí correndo. Olha o que o medo faz a gente fazer. O medo faz a gente correr. Você entendeu? Agora o temor é diferente, é reverência. Eu não posso ter medo de Deus. Se você um dia aprendeu que Deus é um homem barbudo, sentado no trono, chicoteando você a todo momento, meu irmão, isso não é Deus, isso é um diabo. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia. E as nossas transgressões, nós só não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, que essa mensagem venha profundamente tocar no nosso coração e que a gente possa sair daqui conscientes que a boa mão do Senhor faz com que a gente ande ao lado dele. Assim como Moisés teve a sua experiência, nós também temos. Porque se a gente volta para a igreja, é porque algo está acontecendo na nossa vida, sim ou não? É porque a gente vê transformação em nós mesmos. A gente vai se superando, porque quando eu olho e eu percebo quanto que eu evoluí, mas eu ainda tenho muito que mudar. E por mais repetitivo que eu pareça, coloque essa frase na sua vida. O Tony de hoje é melhor do Tony de quase 20 anos atrás, quando começou a andar com Jesus. Mas o Tony de amanhã, Gilmar, vai ser melhor do que o Tony que está pregando aqui agora. Assim é a nossa peregrinação espiritual. Nós sempre estamos em evolução. E essa evolução faz com que a gente reconheça ainda mais e perceba a boa mão do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Então, voltando à reflexão que eu fiz de tudo, Jesus mandaria o povo para casa, os seus discípulos para casa. Mas nós estamos preocupados que o Senhor estar aqui. Jesus, ele poderia profetizar, porque ele é Deus, aquilo que a gente sabe que aconteceu, mas para eles naquele momento não tinha acontecido. Ele poderia falar: viu, daqui a um tempo vai vir um apóstolo, não vocês aqui, ó, vai ter um outro apóstolo que eu vou levantar, o nome dele é Paulo, e ele vai falar que para ele o morrer é lucro. Bom, é lógico, ninguém quer morrer hoje. Quem quer morrer? A gente quer aproveitar, né? Mas se a gente morrer também, meu irmão, morrer é lucro. O cristão não pode ter medo da morte, porque a morte é o prêmio, é a coroação para eu estar com o Pai na glória eternamente. Então, meu irmão, a gente tem que fazer a nossa parte, mas não coloca na conta de Deus coisas que ele não tem nada a ver com aquilo, tá?
Porque tem muita coisa aqui que é consequência do homem, que jaz no maligno. O homem com a natureza inclinada para o mal. Por isso que eu termino aqui, 10 horas em ponto. 10 horas em ponto, é isso? Eu falei, nossa, mas não tem mais meia hora de culto? Não, começa às 9. Estou com a minha cabeça no culto de quarta. É aquele negócio, quando você está na sua casa à noite, acaba a força. Você não enxerga. Mas o que você faz? Você acende uma vela, você acende a lanterna do celular. Agora, imagine que você está num lugar e todo mundo acender a luz. Quanto mais luz, mais iluminado, Eliana, Alice, Angelina, o lugar vai ficar, sim ou não? Agora, se nós somos a luz de Cristo, quanto mais luz estiverem no mundo, mais iluminado ele será. Aí eu gosto de citar sempre aquela frase do 11 de setembro, quando as torres gêmeas caíram, e depois perguntaram para o pastor Billy Graham, aonde Deus estava quando os aviões atingiram as torres gêmeas? Deus estava nos enfermeiros, nos socorristas, nos bombeiros, nos policiais que foram ali salvar as vidas que estavam precisando. E nós somos isso. Então, meu irmão, por isso que ide pregar o evangelho a toda criatura. E para pregar não precisa abrir a boca. É só a sua luz refletir sobre a vida das pessoas. Feche os seus olhos, eu quero orar para você. Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, maravilhosa. Obrigado por essa palavra. E obrigado mais uma vez, porque a tua boa mão, Senhor, nos sustenta, a tua boa mão nos orienta, a tua boa mão nos capacita, a tua boa mão nos direciona. E eis aqui, meu Pai, o teu povo fiel, homens e mulheres, jovens e crianças, casais, solteiros, não importa. Eis que cada um é um filho, uma filha amada, a quem o Senhor se agrada. Então abençoe cada uma delas, e que nós possamos, meu Pai, lançar fora esse medo, porque o amor lança fora o medo. E quando nós somos amados, nós somos acolhidos, nós somos recebidos, nós somos confortados, e a gente recebe além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejam todos abençoados. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém? Amém. Rapidamente os nossos recados. Quarta-feira agora não tem culto, tem um culto na terça. E vai ser um culto de Natal. Então, não falte. No domingo que vem nós temos ainda 2 cultos. E nós temos também na terça a vigília da virada aqui na nossa igreja. Então, vai ser bênção de Deus a gente participar. E os nossos 12 dias vão começar dia 21, nós vamos fazer no final do mês. Mas pastor, por que no final do mês? Porque eu gosto da Igreja Quadrangular que nos dá essa liberdade. E a nossa realidade é essa. Esse ano, quando nós fizemos, muitas pessoas estão indo em período de férias e muita gente às vezes vai viajar. Aí tem gente que chega e fala assim, não participa porque eu não vou fazer metade, não vou fazer pelas coxas. Aí a pessoa acaba não fazendo. E eu fiz os meus 3 últimos anos, né, Júlio, lá no Jardim Elite, eu fiz dessa forma. E tinha mais gente. A gente tinha uma média ali muito boa, ali de pessoas ali. Então, eu vou fazer esse ano de 2026 assim. Assim todo mundo participa. 12 cultos. Eu vou falar quem já tem na agenda de pregadores. Igreja do céu. Só homens e mulheres de Deus abençoados. Pastor Fernando Favoreto. Quem conhece o pastor Fernando Favoreto? É bênção de Deus. É um conhecedor das Sagradas Escrituras. Meu amigo pessoal, pastor Fernando Favoreto já foi pastor presidente do Conselho de Pastores de Piracicaba, ele é presidente da Associação Eu Tô na Fé, é um homem de Deus. Pastor Toninho, esse aqui eu vou chamar você para vir aqui, hein? É o nosso chefe, pelo amor de Deus. Inclusive, louvor, vamos deixar esse altar limpinho, bonitinho, o pastor tem 12 pessoas ali. Quando a gente recebe visita importante em casa, a gente não arruma, não manda faxineira ou não pede para a vizinhança ajudar. Então vamos pedir ajuda de vocês, né, pessoal? E vamos encher a igreja aqui, sim ou não?
pastor Toninho vai estar aqui. Depois a gente vai ter o pastor Renato e a pastora Mônica, que pregaram no Seminário da Família. Pastor Rogério Lima, vocês conhecem? O pastor Rogério já pregou aqui. Ele é genro do Heraldo, que tocava aqui. Nós vamos ter o pastor Paulo Henrique, que agora ele está na Quadrangular, viu? Pastor da Quadrangular. É vereador também, meu amigo, aquele grandão lá. É uma benção, eu adoro. Pastor Rude Franco, quem conhece o pastor Rude? Pastor Rude, esse daí eu falo que eu sou do rock e ele é do pagode. Como que chama o grupo dele? De pagode? Pagode gospel. Ele cantava no Toa Toa, né? Antes de se converter, ele era vocalista daquele grupo Toa Toa, de pagode. E hoje ele canta, não é samba do bem, eu não lembro, mas e ele é pastor da nossa igreja no Cruz Caiada. Pastor Jonas Nascimento, quem conhece o pastor Jonas? Igreja, esse aqui você não conhece. Pastor Luciano Granado, vocês conhecem, não conhecem? Aí vai ter também o pastor da Lagoinha de São Pedro, vai estar aqui com a gente também, pastor da Igreja Batista Lagoinha de São Pedro, e fora outros que eu estou aguardando aqui a confirmação, tá? Aí vai ter a pastora Carol, que vai pregar num domingo à noite, já foi intimado, o Marquinhos que intimou ela ainda, então já vai preparando a mensagem aí. E a presença de vocês é o que mais importa nesses 12 dias. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem um recado aqui, calma aí, colocaram um recado aqui que eu não vi, vamos lá. Pessoal, a Rosana fez a prestação de contas das pizzas vendidas, foram vendidas 81 pizzas e teve um lucro de R$ 1.215. Igreja, Deus abençoe cada um. Rosana, abençoe a iniciativa. E terminando os 12 dias, por isso que eu falo para você, a oferta sua vai ser muito importante. Nós vamos começar com o altar, a gente vai levantar um pouco o altar, vai melhorar, a gente vai ter que fazer a parte elétrica, porque não tem interruptor lá. Sabe o que a gente tem que fazer quando vai embora? A gente tem que apagar aqui as luzes, acender a lanterna no celular, para depois. Eu já quase tropecei umas 2, 3 vezes aqui, quase caí já aqui. Então, a gente vai começar uma reforma, tá? E a gente está pensando se entregarem um ponto aqui, alugar, para a gente fazer uma sala de eventos e para as nossas crianças. Aí o gabinete pastoral vai para cima, e onde é o gabinete pastoral a gente deixa para o diaconato e para o louvor, tá? A gente organiza ali para vocês poderem fazer uma sala de oração, enfim. Então a gente precisa comprar geladeira, a gente precisa comprar uma pia nova. Olha, tem um monte de coisa, e eu não tenho medo de fazer as coisas. Eu dou o primeiro passo e Deus provê o chão. E você sabe o que é o mais interessante de tudo? Você pode falar, mas pastor, a gente tem o dinheiro para fazer isso? Claro que tem, a gente já tem o dinheiro. Dá glória a Deus por isso. Aí pergunta para mim, onde está o dinheiro, pastor? Fala para a pessoa que está do lado, está no seu bolso. Deus abençoe vocês. Pai amado, Pai querido, leve essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a noite ou terça-feira, em nome de Jesus. Mauro.